Seja bem-vindo a mais uma unidade da nossa disciplina Química, Ensino e Cidadania. Hoje nós vamos dar início ao nosso módulo 2, a nossa unidade 2, e aqui nós vamos falar sobre a química e o fazer pedagógico. Dentro dos nossos tópicos, nós vamos estar falando sobre a química e seu fazer pedagógico, nós vamos estar falando sobre leitura em aula de química e também vamos estar abordando aqui um pouco sobre química e cotidiano. Dentro do nosso fazer pedagógico, eu trouxe para vocês a tecnologia ao planejamento pedagógico. O que é essa tecnologia ao planejamento pedagógico? A tecnologia ao planejamento pedagógico, eu trouxe para vocês uma ideia que a gente chama de sala invertida. Como é que a gente pode estar trabalhando essa sala invertida? A sala invertida é quando você propõe para que o aluno ele faça uma leitura prévia, ele faça uma leitura daquele conteúdo que vai ser trabalhado antes que você, professor, esteja em sala de aula com esse conteúdo expondo. Então, você, de posse daquele assunto que você está tratando, diante daquele tópico que você está trabalhando em sala de aula, e aí eu venho com um exemplo para vocês que são professores do curso de Química, né, futuros professores de Química, alguns já estão ministrando, outros não. Você está trabalhando com propriedades da matéria, você pode estar repassando para o teu aluno um texto ou do próprio livro, você pede para eles estarem fazendo uma leitura daquele conteúdo e aí de posse daquela leitura, o aluno ele vai chegar para você no dia seguinte com alguns questionamentos, algumas curiosidades, você pode estar pedindo para que ele faça uma pesquisa na internet, que ele busque alguma coisa, então você vai propor esse conhecimento prévio para o teu aluno, por isso que é chamado de sala invertida, porque primeiro o aluno vai buscar e depois que ele busca esse conhecimento, o professor, né, aí é que você vai juntamente o professor, por isso que a imagem está invertida, o professor vai discutir com o aluno aquilo que ele aprendeu previamente. Então, esse tipo de trabalho, ele rende muito. Por quê? Porque aí, quando você aplica essa metodologia, você vai ter aí um aluno que questione, um aluno que pesquisa, um aluno que busca, um aluno que quer realmente conhecer. Então, partindo do princípio de que você vai ter um aluno aí que ele vai contestar com você, vai ser aquele aluno em que ele vai criar uma espécie de despertamento a respeito da disciplina e ele vai tomando gosto pela disciplina. E aí a gente também pode trabalhar uma outra opção que eu trouxe para vocês dentro do nosso fazer pedagógico, dentro das nossas práticas pedagógicas. A gente pode estar trabalhando aqui com as habilidades práticas, com as habilidades cognitivas e técnicas. Quando a gente trabalha essas habilidades práticas, a gente está propondo para que esse aluno ele seja um aluno mais comunicativo, é aquele aluno que ele se propõe a ajudar, é aquele aluno proativo, é aquele aluno que ele discute com o professor, é aquele aluno que ele tem uma boa comunicação. E aí a habilidade cognitiva é aquela habilidade de curiosidade. Então aqui dentro da sala invertida, a gente utiliza muito essa habilidade cognitiva, porque você vai lançar um desafio para o teu aluno, você vai lançar no primeiro momento um tópico do assunto que você está trabalhando, que você vai começar a trabalhar. Então, partindo daí, da sala invertida, você cria essa habilidade cognitiva aqui com o teu aluno. Você cria curiosidade dentro do teu aluno, você cria reflexões e críticas, por quê? Porque ele adquiriu um conhecimento prévio, ele já pode fazer suas críticas, pode fazer suas reflexões. Então, você vai estar aqui atrelando duas práticas pedagógicas, né? Em um mesmo assunto, em um mesmo tempo. E aí também a gente pode estar trabalhando as habilidades técnicas, que é a capacidade de lidar com a ciência e com a tecnologia. Então, dentro da aula invertida, a gente também pode desenvolver essa habilidade técnica. Por quê? Porque partindo do momento em que o aluno ele adquire esse conhecimento, então ele já tem essa capacidade de lidar com essa ciência. Por quê? Porque ele já conheceu, ele já fez questionamento, ele já questionou, ele já discutiu, ele já aprendeu, ele já foi buscar. Então, quando ele já tem esse conhecimento, então
já fica mais fácil para ele lidar com essa ciência, lidar com esse mundo das informações, com o mundo das experimentações, com o mundo da tecnologia. Aí aqui eu também venho trazer para vocês uma outra proposta, que é o Design Thinking em sala de aula. Não sei se vocês já conhecem, mas é uma metodologia também muito boa para se trabalhar. É uma metodologia em que nós professores, vocês professores, futuros professores, vocês vão ter um desenvolvimento muito bom com os seus alunos. Por quê? Porque o Design Thinking, ele é uma metodologia pedagógica parecido com a sala invertida. Então, o Design Thinking você também pode lançar dentro da sala de aula, não fazer essa leitura antecipada, mas essa leitura presente. Então, você pode levar uma leitura interessante dentro do conteúdo que você esteja trabalhando. Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de você, professor, que está lá na sala de aula dando, ministrando para os alunos do segundo ano do ensino médio. Você está trabalhando a parte de físico-química e aí você vai estar trabalhando a parte de oxirredução, Ou você pode estar trabalhando a parte de pH. Então, o que você pode fazer se você está trabalhando a parte de pH? Você pode levar um rótulo de um alimento, ou você pode levar um rótulo de um produto de higiene, de um shampoo, de um sabonete, de um detergente, de um desinfetante. E ali você pede para que os seus alunos eles possam estar fazendo uma leitura desse rótulo. E aí, partindo dessa leitura, você vai questionar com ele o que ele descobriu, quais foram as descobertas que ele fez ali naquele rótulo. E a partir dessa descoberta, você pede para que ele interprete o que aquilo veio dizer para ele. Então, partindo dessa interpretação, você pode começar a questionar com o seu aluno, você pode estar tirando as dúvidas dele, aí você entra na questão da discussão em si, em sala de aula. E aí, partindo dessa interpretação, o aluno ele vai criando novas ideias, partindo das informações que ele já tem, partindo daquele princípio de que ele já tem. E aí, diante dessa ideação aqui, o aluno ele pode querer fazer os seus experimentos, ele pode querer testar, ele pode querer criar essa curiosidade na parte experimental. Ele pode propor para o professor, pode propor para você, professor. Eu sou aluna, eu estou ali, levei o rótulo do meu shampoo, e aí eu posso estar propondo para o senhor para que a gente possa estar fazendo uma experimentação simples. E aí, quando trabalha o Design Thinking, não trabalha somente o aluno, trabalha também a parte experimental aqui do professor. O professor vai buscar juntamente com o aluno, e aí eles vão desenvolver essa parte experimental, se for o caso, se você, professor, tiver condições de estar fazendo essa parte experimental. E aí, durante essa evolução ela vai ser nada mais, nada menos do que o resultado que você vai adquirir depois de todos esses 4 processos. Você vai chegar aí no momento da evolução, que é o momento aí da descoberta, o momento final, o momento dos resultados. Uma outra prática também é o TEPG, que a gente chama de trabalhos escolares em pequenos grupos. O que é esse TEPG? O TEPG é nada mais, nada menos quando você pega um grupo de 5 alunos, você está trabalhando lá no 3º ano do ensino médio. Então, professor, você pode estar trabalhando as funções orgânicas, nas funções inorgânicas, e aí você pode estar pedindo para que a sua turma, dependendo do tamanho da sua turma, você pode estar dividindo essa turma em grupos pequenos, grupos de 4, 5, no máximo 6 alunos, e aí você vai lançar os desafios para estes alunos. Esse desafio ele pode ser uma leitura discursiva. Esse desafio ele pode ser uma aula experimental, ele pode ser um experimento. Então, a vantagem da gente estar trabalhando os trabalhos escolares em pequenos grupos é porque você vai ter uma pequena parcela de pessoas dentro de um grupo, onde todos eles vão se envolver no projeto, vão se envolver na pesquisa.
E aí você vai ter um resultado bem melhor do que quando a gente trabalha em grupos grandes, porque o grupo pequeno ele vai absorver com mais facilidade. E aí esse grupo pequeno trabalhando, cada um vai fazer a sua parte, então eles vão desenvolver também aí um conhecimento individual, mas esse conhecimento individual, ele foi gerado a partir de onde? A partir de um grupo de estudos. Então, se criou o grupo, se lançou o desafio, professor, você lança o desafio para eles estarem pesquisando sobre a função álcool, peça para eles trabalhar sobre a função álcool, onde se aplica a função álcool, de que forma ela pode ser determinada, de que forma ela pode ser extraída, peça para eles também mostrar um experimento. Então você está trabalhando num pequeno grupo, mas que você já vai estar ganhando aí muitos resultados com esse trabalho, com essa prática pedagógica. E aí também nós temos o ato de avaliar. Quando a gente fala de ato de avaliar, professores, meus alunos, eu falo professores porque daqui a pouquinho vocês também já vão ser professores, já estão no 8º período aí, já com trabalho de TCC pronto, então já mais um pouquinho vocês também já vão estar aí com o certificado de vocês como licenciados em Química, e aí serão os nossos parceiros aí de trabalho. Então, o ato de avaliar, quando a gente fala de ato de avaliar, esse ato de avaliar é uma prática pedagógica muito interessante e que na maioria das vezes a gente acaba esquecendo. E aí Lucchesi ele diz assim, que para avaliar o professor necessita assumir uma postura acolhedora. O que Lucchesi quer dizer quando ele fala dessa postura acolhedora? Essa postura acolhedora, professores, queridos alunos, é quando a gente trabalha principalmente nas áreas de exatas. Então, assim, sempre que a gente vai fazer uma avaliação, quando você vai fazer a correção de algum trabalho, você tem que avaliar com carinho, avaliar tudo aquilo que o aluno te produziu, né? Porque tudo aquilo que o aluno produziu, ele é satisfatório. E aí depois, no ato de avaliar, a gente vem com o segundo tópico, que é a nossa leitura em aula de Química. E aí eu trago para vocês a foto de um experimento. E aí vocês vêm me questionar, por que um experimento? Como é que eu posso estar fazendo essa leitura na minha sala de aula através de um experimento? Sim, através de um experimento. O experimento, ele tem uma eficácia muito grande. Por quê? Porque aqui no experimento, além de eu estar fazendo uma leitura visual, eu também vou estar fazendo uma leitura escrita. Porque quando nós partimos para a parte experimental, o aluno ele consegue absorver melhor. Então, ele absorve com mais facilidade. Por quê? Porque ele está vendo. Então, à medida que ele está observando o que vai estar acontecendo dentro desse experimento, no momento em que as transformações estão acontecendo, ele já vai absorvendo isso aqui. Ele vai absorvendo tudo e aí ele já vai colhendo as suas próprias ideias, ele já vai guardando aí as informações. E aí, partindo daí, ele vai abordar o conteúdo, né, fazendo questionamento. Você pode estar fazendo esse questionamento, tanto o aluno quanto o professor. Você pode estar fazendo esse questionamento com seus alunos ou vice-versa, o aluno fazendo questionamento com você. E aí, depois, vocês podem também fazer aí uma leitura dessa prática. Então, o questionamento ele pode ser tanto com o seu aluno ou pode ser do aluno com o professor. E eu acho que o questionamento, quando a gente trabalha a parte experimental, ele será muito mais do aluno com o professor do que o professor com o aluno. E aí, uma outra parte, né, uma outra ideia para se estar trabalhando a leitura em aula de Química, na sala, com os nossos alunos de Química, é também utilizando material alternativo. E aqui eu trago como proposta para vocês um experimento que vocês podem estar fazendo usando o nosso hipoclorito de sódio, né, que é nada mais, nada menos do que a nossa água sanitária. E você pode estar trabalhando tanto a parte de físico-química, quanto você pode estar trabalhando também lá na química geral, né?
quando você trabalha com as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Então, se você está trabalhando em físico-química, você pode estar fazendo da seguinte forma, trabalhando aqui uma reação de oxirredução, né, onde você tem uma substância corrosiva e aí você vai trabalhar essa substância corrosiva atrelada a um metal, pode ser uma chave, pode ser uma placa de zinco, e aí o metal ele vai ficar a critério de vocês. Professora, eu não quero trabalhar com água sanitária, eu quero trabalhar com ácido muriático, posso trabalhar? Pode sim. Professora, eu quero trabalhar com hidróxido de sódio, posso trabalhar com uma substância básica? Pode sim. Então, assim, o reagente aqui, ele vai ficar a critério de vocês. O reagente aqui eu dei somente uma ideia, mas o reagente vocês podem estar utilizando qualquer um outro reagente, tá bom? Em química geral, você pode também estar trabalhando aqui os líquidos, não é? As substâncias líquidas, que também a gente tem muita facilidade, são substâncias que a gente tem na nossa casa. Então, aqui eu tenho mel, detergente, água, álcool, você também pode estar trabalhando aqui, utilizando, né, a densidade dos líquidos ou a determinação de ácidos e bases. E aqui essas chamas vocês podem também estar trabalhando, né, utilizando qualquer substância onde eu tenha um metal. Vocês vão pegar esse metal, vão submeter a uma chama e aí vocês vão ter cada coloração dessa. Então, vocês vão estar buscando algumas substâncias caseiras, onde eu tenho cálcio, onde eu tenho bário, onde eu tenho lítio, onde eu tenho sódio. Submetam que vocês vão encontrar essas chamas aqui. E aí você pode também estar trabalhando com os seus alunos e mostrando para ele, falando aqui dos nossos fogos de artifício, porque que eles são coloridos. E aqui eu trago um experimento para vocês, um experimento de oxirredução, que vocês podem estar utilizando aqui substâncias que a gente encontra no nosso dia a dia, que é o permanganato de potássio, o hidróxido de sódio e o açúcar. E aí vocês podem estar trabalhando com esse experimento, que é um experimento que vocês vão ter um grande resultado, que vocês podem estar utilizando. Eu quero trabalhar também, professor, utilizando o ácido acético. Ao invés de trabalhar com açúcar, eu posso utilizar o ácido acético? Pode sim. Aí o experimento vai ficar a critério de vocês. Aqui é somente uma ideia para que vocês possam estar trabalhando em sala de aula. Uma outra forma de vocês estarem trabalhando a leitura em aula de química é quando a gente leva uma charge. E aqui eu trouxe duas charges para vocês, uma sobre o fluo e outra sobre o oxigênio. E aí vocês podem pedir de que forma eu posso, professora, de que forma eu posso estar trabalhando essa charge com o meu aluno. Ora, meu querido aluno, você pode pedir para eles fazerem a leitura. Aqui, nesse momento, você vai estar trabalhando tabela periódica, você vai estar trabalhando sobre as funções de cada elemento, né? Sobre o comportamento de cada um dentro da tabela, sobre eletronegatividade, eletropositividade, número atômico, número de massa, distribuição eletrônica. Então, você pode pedir para ele fazer essa leitura e pedir para ele fazer essa interpretação. Então, partindo da interpretação do seu aluno, você vai discutir com ele e aí ele vai entender por que o fluo ele não pode se ligar ao sódio nem ao cloreto de sódio. Ok? Aqui também o oxigênio. Então, o oxigênio é aquele rapaz bonzinho, que ele interage com todo mundo, mas tem um grupo aqui chamado de gás nobre, que eles nunca se misturam. E aí você também pode estar aí discutindo com o seu aluno por que esse rapazinho ele fica sempre isolado. Então, através de uma charge, você pode estar abordando vários assuntos aí dentro do ano que você vai estar trabalhando. A professora posso trabalhar até no terceiro ano com essa charge? Pode sim. Então, assim, vai ficar a critério de vocês. Ok? E aí, para vocês, eu venho deixar aqui um vídeo de Mário Sérgio Cortella, para que vocês possam assistir, refletir. É um vídeo muito interessante. E aí, para vocês, eu desejo bons estudos, né, boa semana e até o nosso próximo encontro. Aqui eu deixo as referências. A nossa referência completa ela está lá no primeiro slide, no slide de apresentação, no nosso primeiro slide que foi feito. E aqui eu deixo algumas referências que eu me baseei para
está aí colocando as nossas figuras, e aqui a contextualização dos fenômenos físicos e químicos por meio da fotonovela é um livro onde eu deixo para vocês, tá? Fica no portal do governo do Paraná, é um livro muito interessante, onde ele traz várias práticas que vocês podem estar desenvolvendo em sala de aula, ok? E aí são algumas das referências que eu utilizei 2 referências e deixo para vocês, juntamente com o que vai estar lá na plataforma, juntamente com o nosso material de apoio. Lá eu deixo também mais 2 livros, para que vocês possam estar fazendo a complementação desse nosso primeiro momento da nossa unidade 2, ok? Então, até o nosso próximo encontro.